Ótimo. Então, boa noite a todos. Vamos começar a reunião da Retina, da USP. Hoje é dia 24 de abril de 2025 e a apresentação do caso clínico vai ser feita pela Luísa Martins, que é fellow do segundo ano de Retina e Uveíte. O caso é do departamento de Uveíte. Eu queria agradecer o Carlos Hirata e a Joyce Yamamoto por ah, agregar na nossa reunião aqui, discutir o caso conosco, tá? Então, Luísa, vontade. Tá sem áudio. Só liga o teu áudio. Boa noite. Ótimo. Então, eu também queria começar só fazendo um agradecimento à doutora Hirata, à doutora Joyce e ao doutor Sérgio, pela ajuda na escolha do caso e também na confecção. Então, vamos lá. Então, é um caso que começa lá em 1992. Então, uma paciente feminina de 8 anos que estava com um quadro de alguns meses de evolução de poliartralgia de pequenas e grandes articulações, associado a úlceras orais, foliculite, e também um quadro de cefaleia com dor ocular, que nesse momento estava já em uso de prednisona via oral há um mês, por um relato de turvação vítrea associado a células in vitro anterior em ambos os olhos. De histórico familiar, tinha a mãe com hiperplasia de adrenal congênita, uma prima com PTI e uma avó com câncer de útero. E aí, referente ao exame oftalmológico, é, a biomicroscopia, nesse momento, não tinha nada significativo de alteração, mas a fundoscopia do olho direito tinha descrição de traves fibrosas no vítreo e organização vítrea importante no olho direito, e o olho esquerdo, a descrição de uma turvação vítrea discreta. Então, nesse momento, foram pedidos exames laboratoriais, tanto para avaliar a parte reumatológica quanto investigação infecciosa. A parte hematológica veio negativa, e aí a parte infecciosa mostrou apenas contato prévio com alguns agentes, como, por exemplo, toxoplasmose, hepatite A, vírus da família herpes e rubéola, mas nada ativo nesse momento. E aí, em virtude do quadro, né, um quadro bem florido, com uma manifestação grave ocular, e também associado às úlceras orais, foi fechado o diagnóstico nesse momento para doença de BC e começado já a medicação imunossupressora com clorambucil, associado à colchicina, a colchicina mais para as questões dermatológicas associadas à doença. Então, como é um quadro bem extenso de acompanhamento, foi feito assim uma linha do tempo com os pontos mais importantes do acompanhamento dessa paciente. Então, ela começou lá em 92, foi fechado o diagnóstico e iniciou o uso do clorambucil. Ela manteve um bom controle com essa medicação por cerca de 2 anos, e aí a medicação foi suspensa. E aí, um ano depois, em 95, quando ela estava terminando o desmame da prednisona, ela apresentou um quadro bem persistente de uveíte anterior, e aí foi optado por iniciar a imunossupressão novamente, dessa vez com a ciclosporina. Então, a ciclosporina, via de regra, tem essa dose terapêutica de 2,5 a 5 miligramas dia. Então, essa paciente estava usando uma dose dentro desse quesito. E aí manteve um bom controle da atividade da doença durante alguns anos com essas medicações, até que lá em 2000, já com 16 anos, através de um exame laboratorial de rotina, foi visto que ela apresentava uma piora da função renal associada ao uso da ciclosporina. Então, durante esse momento, a ciclosporina ela foi reduzida, e aí foi feito o monitoramento da melhora da função renal. E aí a questão é que 2 anos depois desse episódio, essa paciente apresentou uma atividade ocular, um quadro de vasculite, e aí pelo medo, né, do incremento da ciclosporina, teve indicação de começar um segundo imunossupressor, que foi a azatioprina. E aí, nesse momento, a paciente teve a primeira gestação, aos 19 anos, então teve que cessar o uso dos imunossupressores e aí fazer controle da doença apenas com o uso da prednisona
entre 30 e 40 miligramas por dia. Após a gestação, ela passou por avaliação oftalmológica, tinha bastante alteração no polo posterior, uma acuidade um pouco prejudicada também. Aí aqui só para fazer uma observação, então essa acuidade aqui do ano de 2000 foi a melhor acuidade já vista nessa paciente, então de 0,8 no olho direito e 0,4 no olho esquerdo. Então, nesse momento de 2003, ela tinha bastante alteração ao exame, e aí foi optado por reintroduzir a imunossupressão com a ciclosporina, mas nesse momento ela simplesmente perdeu o segmento. Ela perdeu o segmento por cerca de 5 anos, parou de usar a prednisona, parou de usar qualquer medicação, e aí ela voltou ao serviço apenas em 2010, sem nenhum tratamento, e aí nesse momento com uma acuidade de 0,1 no olho direito, contadez no olho esquerdo, com atividade tanto no segmento anterior quanto posterior. E aí, nesse momento, foi indicada imunossupressão com ciclosporina. No primeiro momento foi tratado com corticoide, ela teve aumento da pressão intraocular, então foi já entrado com imunossupressão novamente. E essa paciente ficou bem por cerca de 2 anos, até que ela teve uma nova gestação, agora aos 28 anos. E nessa segunda gestação, ela mesma, por conta, decidiu que não iria usar nenhum medicamento via oral. Ela estava fazendo uso no momento de tratamento tópico com prednisolona. A prednisolona ela decidiu manter, mas apesar de durante a gestação ter sido vistas alterações no exame oftalmológico, ela se recusou a fazer tratamento nesse momento. E aí tinha esse plano, assim que cessasse a gestação, de fazer uma avaliação dessa paciente, e aí isso aconteceu em 2014. Então, aqui a gente tem o primeiro registro da avaliação multimodal dessa paciente. Então, a gente começa aqui com um OCT, que admito não ser assim, a melhor qualidade, mas na região nasal, assim, do olho direito e do olho esquerdo, parece ter, assim, alguns cistos nessa região ali da retina externa. O olho esquerdo também, alguns na região mais temporal. Algumas áreas, assim, um pouco mais hiperrefletivas. O próximo exame é a autofluorescência. Então, nos dois olhos, ela tem áreas de trave fibrótica na região inferior, e o olho direito também tem algumas áreas de hiperautofluorescência, mais na região temporal. O neuroinfrared, ele evidencia, também é um outro exame que acaba mostrando também essa questão da trave fibrótica. E aí a gente parte agora para a angiografia dessa paciente. Então, a angiografia mostra extravasamento periférico e também do polo posterior, mais na região temporal. E aí uma área ali de impregnação discal bem na área de aderência da trave fibrótica. O olho esquerdo tem alterações similares, só mais um pouco mais significativas. E aí também uma área assim de staining mais nessa região ali perto da arcada temporal superior, e uma área de defeito em janela na região inferior, correspondente às áreas ali de laser. Então, é uma paciente que estava com um quadro bem importante de vasculite, logo depois que terminou essa gestação, lá na avaliação de 2014. E aí, novamente, ela perdeu o segmento. Ela ficou mais uns 4, 5 anos sem aparecer, sem usar nenhum medicamento. E ela voltou em 2019. E aí, aqui, resumidamente, eu vou falar o que foi feito com ela nessa época. Então, em 2019, quando ela retornou o segmento, foi feita toda a avaliação laboratorial novamente. E aí, um dos exames foi o PPD. Nessa época, um PPD de 15 miligramas. E aí, na época, não foi optado por não tratar, pois não tinha plano de fazer uso de imunobiológico.
Então, ela chegou a fazer uso, de 2019 a 2022, de antimetabólito, no caso, o methotrexate. Ela cessou por conta o medicamento e manteve tratamento só com a prednisona. E aí, ao longo desse período de 2019 a 2024, ela de fato foi acompanhando no serviço, e até que em novembro de 2024, ela estava já numa dose um pouco menor da prednisona, a prednisona 5 miligramas por dia, e aí, ao exame, uma acuidade de 0,2 no olho direito, ahn, associada a uma catarata subcapsular duas cruzes, e o olho esquerdo com uma acuidade de 0,4, o olho que ela tinha já feito a facoemulsificação, e aí ao exame com uma lente intraocular, com um pouco de ACP e fibrose de cápsula. E aí o interessante desse momento, já aos 40 anos, é que é a avaliação do polo posterior. Então, o olho direito tem várias alterações, então, afilamento vascular, embaiamento vascular, também algumas áreas mais periféricas com vaso fantasma, e claro, o que chama mais atenção é essa lesão exudativa na região nasal inferior, é, que não estava associada à vitreite, e aí perto, uma lesão assim, com bordos não tão precisos e associada a exudatos duros também na adjacência. Aí aqui o olho esquerdo, que mostra essas traves fibróticas, também outros achados como embaiamento vascular, também com vasos fantasma, e aí as marcas de laser inferior, né, decorrente de uma rotura que ela tinha tido muitos anos antes. Aí nesse momento foi feita uma avaliação angiográfica, então a, a qualidade do exame é um pouco prejudicada, mas ainda existe assim um pouco de extravasamento assim no exame, e principalmente uma área de impregnação discal. E aqui essa região, esse corte aqui que conseguiu pegar a área da lesão tumoral, mostrando uma área de hiperfluorescência. E aí o olho esquerdo também com extravasamento mais discreto, uma área de impregnação ali referente à área da trave fibrótica, e também essas áreas de defeito no laser na região inferior. Nesse momento foi feita também uma avaliação com uma ultrassonografia do olho direito, e aí na região correspondente à lesão, ali às 5 ou 6 horas, foi descrito como um espessamento cupuliforme de média para alta refletividade, com interior homogêneo, com dois pontos internos de mais alta refletividade, que poderia representar a calcificação, e ali também é anotada as medidas dessa lesão. Então, é um quadro bem extenso, né? Foram 30 anos de acompanhamento. Então, esse é um primeiro quadro, assim, com um resumo do que foi feito até aqui. Então, a paciente começou o segmento com 8 anos, que fechou o diagnóstico para síndrome de BC. Ao longo desse período, fez uso de vários imunossupressores diferentes, mas também teve alguns períodos com perda de segmento, então o primeiro período de 2005 a 2010, depois um segundo período de 2014 a 2019, e aí além dessas questões, a manutenção do tratamento também foi um pouco prejudicada em virtude das gestações, então teve uma gestação que ela conseguiu fazer uso do corticoide via oral, e aí depois a última gestação dela, que ela, enfim, não queria fazer uso de nenhum medicamento VO, e aí ficou apenas com tratamento tópico. E aí aqui na coluna da direita, análise multimodal em 2014, logo após essa segunda gestação, que mostra principalmente esse quadro, essa vasculite importante nos dois olhos, mas um pouco pior no olho esquerdo. E aí aqui já pulando um pouquinho para frente, já em 2024, que nessa época a paciente já estava com um quadro menos severo da vasculite,
o que pode ser característico da própria doença de BC. Então, aqui usou apenas de prednisona 5 miligramas, e quando foi visto pela primeira vez esse tumor vasoproliferativo no olho direito. Bom, aí agora sim, a gente chega nesse ponto que eu gostaria de abrir assim para discussão. Então, esse tumor vasoproliferativo, ele poderia estar associado à vasculite de retina, relacionada à doença de BC, mas será que a gente não tem como também abrir para a possibilidade de ser uma tuberculose, frente ao quadro desse PPD reator que ela apresentou? E pela experiência de vocês, embora seja algo raro, é, nesses casos de tratamento, e pensando nessa paciente em questão, vocês indicariam algum tratamento nesse momento? E se sim, qual o tratamento? Perfeito, Luísa. Luísa, Então, só volta um oi, pouquinho, Irata. só um minuto. Eu tinha visto, ela mostrou para mim esse caso, mas eu não tinha visto a fluoresceína. Eu só queria ver a Então, essa fluoresceína, só tinha uma fluoresceína, imagem. Não, tudo bem, mas coloca só aí, do lado esquerdo, por favor. A próxima. Isso. Só para um segundinho. Só quero ver. Tá, a imagem não está ideal, mas tudo bem. Ok. Podemos ir, Sérgio. Tá. Então, eu queria fazer as perguntas, então, da Luísa. O tumor vasoproliferativo pode ser primário ou secundário, né? Em geral, ele é primário, no caso aqui é secundário. E a primeira pergunta da Luísa, eu queria fazer ou para o André Kreutz, ou para o Jorge e para a Cleide. Ah, quem quiser mais responder, tem o Hélio Primiano, a Lívia Cons também. Qual que é a causa, qualquer causa inflamatória crônica pode induzir a formação de um tumor vasoproliferativo, né? Então, talvez a causa mais provável seja o BC e não essa suspeita de uma tuberculose ocular, talvez não tenha um quadro clínico, pois o Irata e a Joyce comentam, só um forte reator, talvez não, no quadro clínico, talvez não seja de TB, né? Então, eu queria a impressão de vocês sobre isso. E aí sobre tratamento também do tumor vasoproliferativo, e se vocês concordam com o diagnóstico do tumor vasoproliferativo. Bom, eu acho que o mais provável é que realmente o tumor vasoproliferativo seja secundário ao processo inflamatório crônico aí do ocular, múltiplos episódios de vasculite, né? E eu acho que isso justificaria por si só a formação do tumor vasoproliferativo. Não acho que tenha relação com um eventual quadro de tuberculose ocular, né? Acho que tuberculose ocular é pouco provável se manifestar, eu acho que com tumor vasoproliferativo, né? A gente tem outras formas de se manifestar, uma coroidite, até mesmo uma vasculite, mas aqui eu acho que a vasculite o tempo todo foi atribuída ao quadro do BC. Talvez fosse interessante conversar com o pessoal da infectologia para ver se é um PPD relevante do ponto de vista eventualmente pulmonar ou de alguma outra parte do organismo para justificar um tratamento. Eu acho que do ponto de vista ocular, eu não pensaria em tuberculose ocular. E o tratamento desse tumor vasoproliferativo, eu não entendi se ele se conecta com essa trave vítrea, que é relatada já há bastante tempo, né? Isso é até curioso, essa trave vítrea, o que poderia ser? De início eu pensei se poderia ser um quadro de toxocaríase, mas enfim, acho que não é o caso. Mas eu acho que uma crioterapia, um tratamento localizado assim para esse tumor vasoproliferativo poderia ser algo suficiente para reduzir ele de tamanho e evitar complicações maiores, né? Que agora ele causa uma exudação local que não parece nem interferir na visão, mas eventualmente ele pode progredir, então acho que tratar agora com ele pequeno seria o melhor momento. Seriam Perfeito, esses pontos. perfeito. Luísa, é pseudofásico esse olho direito? não, esse eu tenho uma catarata subcapsular que ela estava aguardando assim para operar, mas ainda é fáscica. Pseudofásico é esquerdo, né? Isso. Tá. Maria Tereza, oi. Ô, Teresa, oi. Eu acho que os dois olhos precisam um pouco de atenção dessa hiperfluorescência do nervo, né? Que parece que tem isquemia na periferia da retina, tem os vasos brancos, vasos fantasmas. Eu faria laser periférico nos dois olhos e o tratamento do tumor vasoproliferativo.
Eu acho que o PPD de 15, com uma pessoa que está tomando prednisona há tanto tempo, deve ter alguma importância, porque a gente sabe que o corticoide diminui a, a, a reação inflamatória do PPD. Só que eu acho que o que ela tem no olho não é tuberculose, é o tumor vasoproliferativo mesmo. Lembrar também que nesses pacientes mais recentes, a gente pode fazer o uso de Ozurdex, né, para não carregar muito de terapia sistêmica. E eu queria saber agora do Irata, né, por que não tinha indicação de imunomodulador nela, né, para... Você vai saber mais tarde um pouquinho, Teresa, porque antes a gente Ah, o Irata vai certo, fechar com chave de ouro esses de comentários. ouro, né? Então, guarda essa Então, tá, pergunta, Irata, da Teresa. Depois você responde, tá, Teresa? E, então Teresa, é então, o isso. tratamento seria com corticoterapia intravítrea, certo? Corticoterapia intravista e Combinado, fotocoagulação da retina periférica e certo. depois, claro, crio, se necessário, no tumor vasoproliferativo. Você acha que esse vazamento do nervo, essa hiperfluorescência do nervo é uma neovascularização? Ou você acha que é só um processo inflamatório? Teve uma foto aí que parecia que era neovaso. Eu acho que pode ser neovaso. Tá. Luísa, vocês viram? Você chegou a ver biomicroscopia do nervo para ver se era neovaso? Ou não Não, conseguiram? Não é não me difícil de ver. pareceu, mas eu posso botar nessa. É, Tá. Aí talvez seja. Nas fotos é mais difícil de ver. E ainda ela tem uma subcapsular, né? Nesse olho direito, talvez não seja. Tá. Ah, mas tudo bem, tudo bem. Não, não Não, precisa. não parece um nervo quente que ele fica redondinho, branco, inteirinho. Parece uma bolinha Setor, né? na frente dele, E eu entendeu? Tá. não sei se essa trave vítrea também pode exercer algum papel na fluorescência do Tracional e vaso, de naquele... filamento. É, exato, é exato. Porque coincide com a área de tração, né? Isso, isso. Tá. Então, Eu acho que Cleide, Jorge, vocês querem comentar? concordo com o que Então, foi dito. Eu acho concordo com tudo que Maria Tereza falou. Para mim, isso aí não é o vaso. Para mim, ele tem uma isquemia periférica, pode ter sido por oclusão de algum ramo venoso. Não tem tuberculose ocular e teria que pesquisar em outros sítios possibilidade de uma tuberculose com 15 milímetros de PPD. Tumor vasoproliferativo. Crio, às vezes até pequeno, assim você consegue fazer fotocoagulação a laser aos poucos e aos poucos a gente vai conseguindo melhorar ele, mas não me preocuparia tanto porque a exudação está bem distante. Às vezes ele cresce bastante, esse tumor é secundário, mas acredito que eu ficaria preocupado com essa neovascularização e manter o controle da uveíte, né? Porque não é fácil. Certo. Tá. E Cleide, você tinha começado a falar? Eu não concordo com tudo que foi dito. Quer dizer, eu acho que a origem do tumor vasoproliferativo é o próprio BC, a vasculite crônica. Não acho que tenha a ver com o PPD. Quanto a tratar ou não, acho que a clínica já optou numa outra ocasião em não tratar. Quer dizer, devem ter achado que por algum motivo não precisaria, né? Eles falaram que se não entrasse com o imunomodulador não precisaria tratar profilaticamente esse PPD, mas enfim, acho que aí a decisão é da clínica. Agora, o fato dele ter uma proliferação fibrosa pré-papilar, quer dizer, ela teve alguma proliferação, então imagino que deva ter tido uma inflamação tão importante ou uma isquemia, provavelmente tem aí algum neovaso, né? Agora, confirmando que tenha alguma neovascularização na papila, acho que aí é importante fazer a fotocoagulação periférica, mas eu vi mais vasculite do que propriamente exclusão capilar periférica. E essa doença, assim, se não tem exclusão periférica, o tratamento é a imunossupressão mesmo, não é? Não necessariamente tratamento local, que não é uma vasculite difusa. Não vai adiantar fazer fotocoagulação para melhorar a vasculite. Agora, quanto a tratar tumor vasoproliferativo, acho que assim, dá para esperar fazer a FACO, mas é sempre uma lesão que tem o potencial de crescer, né? Então, usar uma ocasião onde esteja bem acessível, acho que dá até para tratar com laser, é bem pequenininho,
Se não, uma crio, mas eu sempre tenho medo de crio em olho inflamado, né? Sempre piora a inflamação. Tentaria tratar com laser, nem que precise esperar e operar a catarata dela. Tá, perfeito. Então, uma outra opção, Cleidino, no caso de tratar ou com laser ou com crio, é você associar Com corticoide droga, né? É, ou triamcinolona de custo baixo ou Ozurdex, custo mais alto, mas você isso. associando, você impede, né, uma exsudação, uma resposta ao tratamento, seria... Aliás, acho que teria sido uma opção muito boa, a Teresa que citou os Urdex aí no tratamento, durante a gravidez, né, para evitar drogas sistêmicas, tratar localmente. Ela não teve nada sistêmico durante esse período, Luísa? A senhora diz das outras manifestações do É, do BC? BC? Ela teve só na infância, depois Ah, da adolescência para frente, não tem nada descrito. Mas claro que, assim como ela perdeu o segmento com o oftalmo, ela também perdeu o segmento com a reumato, e com a reumato, a é, perda de segmento ela foi maior, ela foi durante muito mais tempo. sim. Uhum. O Cleide, só para gestação e Ozurdex, no Ah, adulto, tem o essa Ozurdex questão, né? é É contraindicado, é uma verdade. A gente até indicação. discutiu isso aí algumas É, semanas eu atrás. acho estranho isso, né? Porque você usa É, corticoide sistêmico em gestação sem problema, em uso intraocular, mas eu acho que acho que é talvez pela para falta de evidência, né? Falta de estudo. É. isso. Mas tem um Então, outro ponto só tomar também cuidado. da história, desculpa, que ela estava usando prednisona numa dose de 60 miligramas e ela teve também um aumento da pressão intraocular. Ah, verdade. De 26, 27, mais ou menos, eu não lembro, teria que ver ali na linha do tempo, mas ela também já teve esse aumento pressórico. Tá, então por isso uma outra opção é tratar com antiangiogênico, Anti-IgG. além do laser e do crio, né? Tratar com antiangiogênico. É, eu acho que todos comentaram. Falta o Mauro. Mauro, você entrou depois. Eu não sei se você chegou a ver toda a discussão, ouvir toda a discussão aqui. No fundo, eu cheguei, o caso já tinha sido apresentado, acho que não teria nada a comentar, só a questão do Zurdex, da contraindicação. Na verdade, contraindicado porque a companhia, a empresa, optou por não incluir gestante no estudo, é só por isso. Eles optaram também por não fazer estudos em modelos experimentais. No fundo, a empresa opta por não correr esse risco. Não acho que tenha a ver com cortisona, a gente usa teoricamente, a cortisona é o que pode ser usado. Mas acho que a empresa não quis pelo. A gente falou isso da última vez, das duas reuniões passadas, que é a questão de fazer um procedimento numa gestante. Só isso já é um certo estresse, né? E se alguém resolver usar o Zurdex, talvez um edema macular diabético, que é mais comum que a gente vê muito grande durante a gestação, a gente tem que ter um termo de consentimento assinado pelo paciente, né? Porque senão isso pode causar problemas para quem fez a aplicação futuramente, principalmente se houver alguma malformação fetal. Duvido que tenha relação com o corticoide, mas eventualmente podem acusar disso. Então tem que tomar muito cuidado com isso. É, Luísa, então eu acho que tem mais ou menos o diagnóstico. Acho que em geral você acha que esse tumor vasoproliferativo é secundário a uma inflamação crônica, uma uveíte secundária à doença de base, o BC. As dúvidas são, a impressão nossa é que não seja um quadro primário de tuberculose aqui, ou uma sobreposição de tuberculose BC nesse olho, e que o tumor então prolifera. Embora a descrição seja raríssima, né, de BC com o tumor vasoproliferativo, né? Mas talvez seja o primeiro caso. Eu não vejo, não lembro na literatura, acho que a Joyce e o Irata devem saber sobre isso. Em Eu algum sei. ponto da evolução, ela fez o HLA B51, não? Não achei isso descrito. Ah, tá. Tá. Então, eu acho que vocês preferem mostrar a evolução do caso, depois o Irata e a Joyce comentam, ou Irata, o que que você prefere? A gente segue Eu, com a como apresentação? vocês preferirem, só como vocês quiserem, fique à Você quer vontade. fazer alguns comentários Não, assim, sobre... em relação, então, em relação ao diagnóstico, quer dizer, essa paciente começou, veja, ela é uma paciente que tem hoje 40 anos de idade, 41, 40, 41, e ela começou com 8 anos de idade, com uma doença que costuma ser muito grave. E veja que ainda ela tem um olho que
possivelmente porque ela fez um tratamento irregular, mas fez algum tratamento. Note que o primeiro tratamento que ela fez foi com clorambucil, que é um ótimo imunossupressor, mas que não tem mais, não é mais disponível, não se usa mais, tá? E uma coisa engraçada é que o grande problema do clorambucil é infertilidade. E note que ela teve duas, Duas gestações. três gestações, um aborto, né? Mas teve três gestações. E o que se falava na época, que se usava muito, é que no sexo masculino era azoospermia em 100% dos casos. Ela usou 2 anos. Geralmente fica estéril. E mulher também. E veja que, no caso dela, veja que isso não aconteceu, né? E veja que ela mantém um quadro ainda raso. Veja que a visão dela é visão de 0,4 no olho É, esquerdo e 0,2 com catarata do direito. lado direito. E do ponto de vista da angiografia, tem um vazamento, não há a menor dúvida, mas veja que não é nem tão exuberante, né? Ela já teve muito mais. Veja que 2014 para 2024, 2014 tinha muito mais, né? Era um quadro muito mais exuberante. Então, assim, primeiro, em relação ao tratamento, doença de IBC é igual a imunossupressão, que é o que foi feito para ela desde o início. Com 8 anos se usou, na época se usou clorambucil, porque em 92 é o que tinha disponível. A gente não tinha nem ciclosporina para usar nesses casos, que é a droga que veio depois em substituição aos casos para não ter infertilidade. O que a gente usava era, se era idade fértil, você usava ciclosporina, e se não era, você usava o clorambucil. Hoje você tem muito mais opções de tratamento, né? Então, a primeira coisa, então, assim, o tratamento é igual à imunossupressão, mas veja que ela tratou, depois ela teve um acompanhamento muito regular, seja porque ela se afastou do hospital, seja por conta da gestação. E nesse período que ela eventualmente tratou, ela usou, então, a ciclosporina, que era a segunda droga que a gente começou a usar, e que tinha uma resposta razoável, mas era muito dependente da droga. Quando você parava, voltava a inflamação. E veja que o grande problema do uso continuado era a diminuição da função renal, que aconteceu com ela. Eu até não entendi muito bem porque eu falo isso porque eu não posso até ter sido eu a orientar nesse sentido, mas ter voltado para a ciclosporina numa dose alta, uma vez que ela teve uma grande diminuição de função renal, mas enfim, acabou sendo usando, e aí depois que o que se passava a usar era os antimetabólicos, que é o metotrexato e o azatioprina, que ela usou. Eu imagino que ela teve um tratamento irregular pela não aderência ao acompanhamento e pelas gestações, senão teria sido um tratamento muito mais continuado, tá? Bom, em relação a esse quadro ocular agora do lado direito, né? Do lado direito, essa lesão do lado direito elevada, a primeira coisa que eu falei é o seguinte, né? Eu não vi, eu posso ter visto, mas eu não me lembro de ter visto, examinado essa paciente, eu só estou vendo essa foto. Claro que aqui o primeiro diagnóstico para mim é um tumor vasoproliferativo, mas não é o típico do tumor vasoproliferativo. Quer dizer, o tumor vasoproliferativo típico, ele é mais meio cupuliforme, não tem esse aspecto que tem isso. Então, assim, eu não sei se eu chamaria isso de tumor vasoproliferativo ou uma alteração vascular periférica causada pela inflamação, tá? Porque do ponto de vista oftalmoscópico e mesmo angiográfico é difícil dizer porque a gente não está vendo a lesão, porque ela é muito periférica. Mas, para mim, não é o padrão oftalmoscópico típico de um tumor vasoproliferativo, que costuma até ter muito mais exudação, muita exudação, muito em volta da lesão. Essa paciente não tem isso, tá? Mas sim, se a gente pensar em que outro diagnóstico, fica difícil. Então, eu diria uma proliferação fibrovascular nessa região, talvez um tumor vasoproliferativo. Em relação ao tratamento, em relação a ser primário ou secundário, claro que tumor vasoproliferativo associado ao VIT,
admite-se que seja um quadro secundário, e aí a principal causa de tumor vasoproliferativo associado à uveíte é a uveíte intermediária, que é uma vasculite de retina, que é o que essa paciente tem. Então, eu atribuiria a um tumor vasoproliferativo associado a uma vasculite de retina, que a principal causa é uma uveíte intermediária, que não deixa de ser uma vasculite de retina, tá? Em relação ao tratamento, aqui são duas questões. Primeiro é tratar a lesão, o tumor propriamente dito, né? Vamos chamar de tumor, entre aspas, propriamente dito. E aí, considerando que ela já teve hipertensão ocular com uso de cortisona, do ponto de vista de tratamento da lesão, dessa lesão em si, a minha primeira opção seria antiangiogênico. E, eventualmente, um pouco de laser em volta dessa lesão, tá? Para ir enxugando e depois, se necessário, eventualmente, crio, se não responder. A grande questão que se levanta aqui, e eu acho que aqui pode não ser, não é muito claro ainda para mim, quando você tem isso, a grande pergunta é se tem que fazer uma imunossupressão importante nessa paciente. Então, assim, num primeiro momento, a resposta é sim. Por quê? Por isso que eu pedi para rever a fluoresceína. Parece que tem um vazamento importante. Então, assim, e eu acho que isso pode ter contribuído para formar essa alteração vascular nesse olho direito. Então, sim, a ideia aqui é retornar com a imunossupressão, embora eu não esteja 100% seguro. Por quê? Porque depois de 30 anos de doença de BC, não raramente ela entra em remissão depois de 30 anos. E veja que de 2014 para 2024, sem um tratamento mais agressivo, ela está tendo uma melhora. E quando você tem um paciente que tem 30 anos de vazamento, mesmo que a doença entre em remissão, pode ter um vazamento durante muito tempo, tá? Essa é uma discussão que a gente já teve algumas vezes na uveíte, assim, que o vazamento perivascular não necessariamente é atividade. Porém, até prova em contrário, você tem que considerar a possibilidade de uma atividade. Então, aqui, embora eu ainda não esteja 100% seguro, a minha tendência é retornar com a imunossupressão, tá? Então, aqui, em resumindo, qual seria meu tratamento? A injeção intravita de antiangiogênico, eventualmente associado a um laser em volta dessa lesão vascular no lado direito, e a reintrodução de um antimetabólico para essa paciente, que no caso poderia ser ou azatioprina ou o metotrexato. Mas a minha tendência, sim, era usar, ainda que eu não esteja 100% seguro que ela esteja em atividade da doença de BC. Acho que era isso, Sérgio. Perfeito, Irata. Ótimo. Luísa, eu acho que a gente pode seguir, apresentar o que foi feito, o resultado final, e daí a gente pode discutir aí a- no encerramento aqui da tua apresentação, tá? Bom, então, o que foi proposto para a paciente no primeiro momento foi uma crioterapia associada ao uso do Avastin. Mas ela foi contra fazer a crio, então a gente manteve só um ciclo de 3 injeções de Avastin. E aí aqui tem uma foto comparativa antes e depois do tratamento, mostrando uma melhora na exudação assim, dessa lesão. E aí depois a gente tem um pouco a revisão de literatura. Tá. Só comentando, só volta um pouquinho, eu acho que agora é um tempo adequado para você fazer o laser, porque você enxugou a lesão, então você consegue marcar mais com laser. Então, talvez a paciente com todo esse tempo de tratamento, um tratamento que às vezes ela fez o tratamento ser irregular, então ah, ela é um pouco, ela não gosta muito de fazer o tratamento completo. Então, se você propuser crio e ela não quer fazer, mas dá para fazer um laser. Porque esse tumor pode recidivar quando o Avastin for perdendo efeito. Você fez 3 Avastins, ele enxugou, agora é hora de fazer laser para destruir essa lesão. Porque provavelmente ela vai voltar a exudar, né? Então, eu acho que esse seria um comentário talvez para a época certa para tratar essa lesão, para você não ficar injetando cronicamente, já que ela é avessa a tratamentos. Então, respondeu com hipertensão ocular com uso de corticoide, que seria outra opção de se usar aqui, né?
Então, eu acho que alguém da retina quer fazer um outro comentário? Joyce, você voltaria com a imunossupressão, Joyce? A Joyce costuma ser mais agressiva do que eu, então, mas Vamos ouvir a Joyce. Acho que Hirata comentou super bem sobre o caso, né, que é um caso já de longa duração, que doença de BC na infância, e com esse tempo tão longo de evolução, eu acho que o clorambucil no começo acho que deve ter o efeito, como o Hirata comentou, dos imunossupressores e a droga que induz a remissão na porcentagem maior, e com esse tempo tão longo de evolução e com tratamento irregular, talvez a gente esperasse uma evolução pior, né? E quando ela veio esse exame angiográfico, a impressão que eu tive que a doença não estava ativa, uma atividade franca como ela estava anteriormente. Então, nós optamos ainda em não iniciar a imunossupressão. Agora a gente pode rever, né, e rever o exame, mas quando eu vi o exame, eu achei que ela poderia fazer o tratamento só do tumor vasoproliferativo. Tá. Mas, Algum... Oi, Tem Joyce, pode. Oi, Mauro, pode falar. tinha um último comentário só. Quer dizer, como usou também o Avastin, a gente fica sem saber se ela tinha ou não neovase de papila, mas se esperar um pouco e a gente parar de usar Avastin, se fizer um OCTA, a gente consegue ver, né, se eu concordo com a Cleide, acho que faz a diferença. Se era um neovase de papila, a gente ficaria mais confortável fazendo algum tipo de ablação. Certo. Até um OCT comum a gente pode ver na o biomicroscopia não aspecto. parecia ter neovasos, né, no É dedo. só uma inflamação, então, né? Ou tração, como o André comentou, tem uma Impressão que era mais tracoma tração. também. Tá. Cada Tá vez bom. mais essas trações a gente antigamente relevava um pouco, mas hoje a gente tem considerado bastante. Elas têm sido motivo de baixa divisão, né? Isso tem alguns trabalhos mostrando, o Léo Provetti tem alguns trabalhos mostrando, e seria suficiente para dar um extravasamento no nervo também. Por isso que é importante a biomicroscopia aí, para ver se era um neovaso, se era uma tração. Não numa fase inflamatória intervir, mas numa fase mais tardia, talvez pensar nessa tração, que ela é linear, como se fosse uma corda, né? Então poderia estar descompensando o nervo e sendo motivo para baixar para 0,2 esse olho. Perfeito, Hélio. Ótimo. Luísa, então tem algumas considerações, talvez, para a evolução desse caso, talvez a gente possa depois reapresentar numa outra sessão da evolução dele, né? Mas eu acho que todos concordam com o diagnóstico, todos concordam com o tratamento que foi feito, talvez alguns tratamentos complementares possam ser feitos, avaliação multimodal complementar para avaliar exclusão periférica na retina, neovascularização na papila, e, e eu acho que tem que ser complementado um laser aí, agora que essa lesão está enxuta, você faz com uma potência menor e ela marca mais a lesão, né? E a Luísa agora vai fazer uma revisão, então, para a gente, de tumor vasoproliferativo. É isso, né, Luísa? Isso. Então, vamos lá. Bom, então, é algo raro. Foi descrito pela primeira vez na década de 80 pela equipe de Shields como hemangioma retiniano adquirido. Mas alguns anos depois, o nome foi trocado para tumor vasoproliferativo, em virtude dessa análise histológica, e aí que foi visto que principalmente uma proliferação de células gliais, e aí que isso pode ser uma resposta à isquemia, injúria ou inflamação. E uma lesão característica tem esse aspecto amarelo-rosado, elevado, circundado por hemorragia intrasubretiniana, que pode ou não estar associada à exudação e alterações do EPR. E aí, como já foi mencionado, a gente divide em dois tipos, a primária ou secundária, dependendo se a gente consegue achar associação com alguma outra doença, sendo que a causa primária é muito mais comum, cerca de 80% a 84%, e a secundária, cerca de 30% dos casos. Nas causas secundárias, as mais comuns são retinose pigmentária e uveíte intermediária, mas é uma lista bem extensa assim, de doenças que podem estar associadas a isso. Idade média de diagnóstico, cerca de 44 anos, sem predileção entre os sexos.
A maior parte dos casos, a lesão é unilateral, sendo que se for bilateral, bilateral é um pouco mais comum nas causas secundárias. E as lesões também são únicas na grande maioria dos casos, também sendo um pouco mais comuns lesões múltiplas nas causas secundárias. Essas lesões ficam mais numa parte anterior do globo ocular, então com uma distância média até a hora serrata de 2,5 milímetros. Pode ter alguns sintomas associados, como baixa visão, fotopsia, floaters. E aí os tumores secundários costumam cursar com uma baixa visão assim, um pouco mais significativa, quando tem baixa visual associada, e também um quadro inflamatório mais evidente ao exame, então células na câmara anterior ou células no vítreo. E aí, falando especificamente dos tumores vasoproliferativos nas uveites, conforme foi mencionado, a principal causa são as uveites intermediárias, mas também está presente em quadros de vasculite, uveite posterior ou uveite difusa. E aí foi feito ali um estudo também, uma das referências, que a maior parte dos casos, nos tumores associados à uveite, tinha algum outro indício ao exame mostrando os sinais de atividade da uveite. Aí sobre a localização, mais comum a temporal inferior, depois temporal ou infranasal. Então, em virtude da localização bem periférica, isso dificulta um pouco a avaliação multimodal, mas a angiografia cursa com hiperfluorescência nas fases arterial, venosa e tardia. Um outro exame que agrega bastante também na avaliação é a ultrassonografia, que mostra ecos de média a alta refletividade, sem vascularização interna, com interior sólido e irregular. E aí esses tumores podem estar associados a uma série de complicações, como edema macular cistoide, exudatos duros maculares, DR exudativo, DR tracional, buraco macular, MER ou hemorragia vítrea. Então, o tratamento, ele pode ser conservador, e aí, quando opta-se por tratamento, também existe uma gama grande, assim, de possibilidades. O mais comum, a crioterapia, em virtude dessa localização das lesões, mas lembrar que não é um procedimento isento de complicações. Uma outra possibilidade, a fotocoagulação é laser, mas normalmente imunoterapia pode não ter uma resposta tão boa se for um tumor com uma espessura um pouco maior. O PDT acaba sendo um pouco melhor para essas lesões, tumores grandes, um pouco em virtude de uma maior profundidade que esse tratamento consegue chegar. A braquiterapia já foi descrita também como tratamento, principalmente em lesões grandes associadas a descolamento de retina, que nesses casos acaba-se tentando evitar a crio em virtude dessa reação inflamatória importante, destruição tecidual associada à crio, mas lembrar que nesses casos vai estar sujeito a essas complicações da radioterapia. Existe a possibilidade de fazer um tratamento cirúrgico via pars plana ou via transescleral. E agora falando também um pouquinho sobre a possibilidade de fazer injeções intravítreas, tanto com anti-VEGF ou corticoide. Existe muito pouco relato na literatura com esses tratamentos de injeção como monoterapia. Normalmente se faz isso associado a algum outro tratamento, por exemplo, uma crio, uma fotocoagulação. E aí também é descrito o uso de imunomoduladores. Então, acho que esses casos, o que mais tem assim descrito são casos de tumores secundários associados a uveites. E nesses pacientes tiveram uma resposta bem boa com o uso de imunossupressão. E também o uso de corticoide, o uso até de pulsoterapia. Então, realmente, para esse tipo de paciente, pode ser uma possibilidade terapêutica. A maior parte dos tumores regride, e, em geral, com uma taxa baixa de recorrência. Então, aqui só falando um pouquinho mais sobre um tratamento feito com monoterapia de injeção. Então,
os relatos que tem são séries de casos ou relatos de caso. Então, esse é um relato de caso de uma paciente de 68 anos, com tumor primário que fez um tratamento com 2 doses de aflibercept. Então, a localização, né, era um pouco atípica, então era perto ali do disco, né, numa região mais de polo posterior, associado a líquido subretiniano. E aí, depois dessas injeções, houve uma melhora visual, houve uma melhora da exudação, uma regressão da lesão, e não teve recidiva em 3 anos de tratamento. E aí depois uma outra série de casos falando sobre 6 olhos que foi feito o tratamento de Avastin, em 5 deles 3 doses de Avastin. E aí nessa série o resultado ele já não foi tão otimista. Então, apesar de ter tido uma melhora da acuidade visual e uma redução de espessura, não foi considerado uma melhora significativa. E 5 dos 6 pacientes teve recidiva do tumor, precisando fazer algum segundo tratamento. E era isso. Obrigado, Luísa. Ótimo. O Hirata, Joyce, algum comentário final? Só um Não, Sérgio, comentário. pode ir, Desculpa. Joyce. Não, só do imunobiológico que Maria Tereza tinha comentado, Uhum. que também poderia ser uma opção, aí lembrar, como ela tem PPD de 15, então ela teria que fazer o tratamento concomitante da TB latente. Então, e o biológico que a gente tem, os anti-TNF, eles foram aprovados a partir de 2016, então por isso que ela não fez uso durante o segmento. Acho que é só Perfeito. isso. Perfeito, Joyce. Hirata? Não, nada, são os comentários que eu fiz anteriormente, são os mesmos, Sérgio, nada a acrescentar. A Joia. única coisa que eu acho assim, como regra geral, a evolução dos tumores não são tão bonzinhos como esse caso e como o outro caso que a Luísa mostrou naquela primeira referência. Geralmente é difícil, a gente já tem paciente que a gente já foi feito bracterapia, inclusive, foi feito injeção intravítrea, laser, crio, e ainda assim tem exudação. Então, às vezes, e a minha impressão é que depende muito do tamanho dele, da elevação que ele tem, entendeu? Você veja que esse daí não é muito elevado. Então, quando as lesões não são muito elevadas, aí você tem uma resposta melhor, né? Sim. Por isso que eu falei que, para mim, eu não sei se eu chamaria isso de tumor vasoproliferativo, porque não é o aspecto mais típico de tumor vasoproliferativo, mas não tem outro nome melhor. Mas Hirata, é um espectro de apresentação, sabe? Muitas vezes tumores, alguns deles são muito pequenos, periféricos, é difícil até de você examinar, tirar, fotografar. Mas eu chamaria de um tumor vasoproliferativo. Agora, aquele da apresentação, Luísa, aquela primeira apresentação, parece uma polipoidal, que regrediu com antiangiogênico, sabe? Porque tumor vasoproliferativo na arcada temporal superior, meu Deus, aquilo lá para mim é uma lesão polipoidal. Eu também. E mesmo Ainda o mais- OCT também. E mesmo o OCT não é um OCT Não. de vasoproliferativo. Não, é o Eu concordo. Taiwan Journal of Ophthalmology, acho que não deve ter um comitê de revisão muito bom, não. Aquilo não é. Não, mas de todo jeito a Luísa mostrou com uma curiosidade né, de diagnóstico aí para a gente ver. Mas assim, eu queria agradecer então, Joyce, Hirata e Luísa, vocês sempre trazem casos espetaculares. Você vê um caso seguido dos 8 aos 40 anos. A gente não vê isso em nenhum lugar, né? Então, super documentado então, parabéns pela apresentação, pelo caso. Muito bacana mesmo. Obrigado. Obrigado, tá? Sempre um prazer, Sérgio. E a gente Ótimo. sempre Prazer é aprende nosso. junto. Obrigada pela oportunidade. Prazer é nosso. Obrigado, Hirata. Obrigado, Joyce. Obrigado, Luísa. Agora vamos seguir. A gente vai apresentar uma imagem, que é uma imagem atípica que a Lorena Lago vai mostrar. A Lorena Lago é R3 de retina. Isso. Boa Lorena. noite, pessoal. Tudo bem? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, Lorena. Ótimo. Certo. Então, eu vou apresentar a imagem da semana hoje. Eu sou a Lorena, residente do 3º ano. Antes de começar, eu gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio, tanto pela ajuda na escolha da imagem, quanto na elaboração dessa apresentação. A nossa imagem da semana, então, é essa que está apresentada. É pertencente a uma paciente do sexo feminino, de 27 anos, que compareceu com queixa de moscas volantes no olho esquerdo.
Ela não tinha nenhum antecedente relevante, tanto patológico geral quanto oftalmológico, não usava nenhuma medicação e apresentava acuidade visual de 20/20 em ambos os olhos. Perfeito. Então, aqui, né, Lorena, a gente vê essas alterações vasculares afetando principalmente o equador inferior dos dois olhos, de uma forma mais ou menos simétrica. Alguém quer comentar sobre diagnóstico? Então, ela não tem diabetes, não é Nenhuma hipertensa. comorbidade, não usa nenhuma medicação. Uhum. No olho esquerdo, que ela tem, aparentemente, no feixe papilomacular, é alguma dobra, alguma coisa assim? É, nada relevante lá, né? Talvez seja da imagem a princípio, viu, Mauro? Parecem telangiectasias. E secundários aqui. Ou telequinesia ou Hum. parecendo colaterais pós-oclusão de ramo, e aí Então, a tentativa do organismo melhorar, mas pode então ser uma coisa ou outra. uma hipótese é que ela tivesse uma oclusão de ramo aí bilateral, né? Mas Isso. ela E não tem aí avaliação reorganizou com clínica. esses colaterais. Tá. A avaliação clínica dela é perfeita, ela tem anticorpo antifosfolipídio negativo, toda avaliação normal, e aqui não tem nenhuma veia com aumento de tortuosidade nesse setor. Ela tem uma alteração capilar aí, só. Acho que As veias estão telangiectasia preservadas. por incontinência pigmentar, uma mulher de 25, dama em mulher, 27 anos, ela já não teria as alterações dermatológicas, podia ser por incontinência pigmentar. Tá, incontinência pigmentar ela não tem, certo? Sistemicamente, ela não tem nada. Então, alguma outra hipótese? Eles pesquisaram, ela não tem nada mesmo. Não, não, você vai ver o que ela tem. Alguma outra ideia? Então, vamos avançar então na avaliação multimodal, tá? Então, vou mostrar uma anjo agora, Lorena? Isso. Aqui Ó, está mostrar a a anjo anjo, dela. então, da paciente. Essa é a anjo dela. Então, além de ter Coach, alterações coach do em... adulto? Mas é bilateral. Não dá para ser... Não, Ela tem concordo. 28 Coach anos. só é unilateral praticamente, mas processo telangiectásico, digamos assim, com uma certa isquemia periférica, parece um processo até de uma vasculitezinha, capilarite do lado direito. Hum. E do lado direito também parece que também está aparecendo superior, não só inferior, na hemiretina inferior, mas tem um quadrantezinho parecendo que também tem essas telangiectasias. É. Então, se vocês perceberem, olha, tem alterações, os vasos são telangiectásicos, alguns mais do que outros, envolve toda a porção do equador inferior, setor nasal e equador superior, equador posterior superior. Envolve os dois olhos, e no olho esquerdo, isso entra um pouquinho dentro do polo posterior, né? Então, é uma alteração vascular que Lembra poderia até, ser primária. Oi? não, eu ia falar que lembra até IRVA, mas Mas não tem os microaneurismas de nervo óptico, os aneurismas de nervo aqui óptico. na Anja até parece, mas na foto de fundo de olho não. Mas sim, Então, o nervo é E a quente, isquemia não é tão grave quanto o IRVA. mas a é. vasculite é bem maior do que parece na foto colorida, é bem difusa, né? Ah. Então, é interessante, né? Porque Erivan não é, então, uma oclusão venosa, que poderia ser também não é o padrão, né? Ela não tem uma doença sistêmica, apesar do Mauro querer uma revisão da clínica dela, né, Mauro? E, e aí eu acho que com essas imagens é muito difícil de fazer o diagnóstico, muito difícil, tá? Com as imagens que a gente tem. Agora, talvez pelo OCT a gente consiga melhorar as hipóteses diagnósticas, quer ver? Então, a próxima é o OCT, né, Lorena? Isso. Aqui a gente tem o OCT, então, nas imagens C e D, olho direito e esquerdo, respectivamente, com corte foveal. E na imagem E, a gente tem um corte mais em média periferia inferior. Uma Tá. Dá para distrofia de fazer limitante diagnóstico aí? interna? Oi? Uma Uma distrofia esquise de... periférica, Como? retinosquise periférica. Tá. Ou uma Retinosplia. distrofia de membrana limitante interna.
Mas tá parecendo aquela Stella, só Wagner. que A doença de Wagner dá essas retinoesquises periféricas também. Ela não tem doença de Wagner. certo, tô tentando lembrar a sigla, Stellas, que é O sniffer. 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 Isso, Então, sniffer. o Tem sniffer sni- descrito periférico também. Não tem só macular, não. tá, mas Já aí é vi outro alguma nome. discussão pelo mundo aí, alguém mostrando um caso de sniffer periférico bem bonito, É. parecia com isso aí. Mas aí não é a gente não chama de sniffer, a gente chama esquise na região macular. Então ela tem no esquerdo uma alteração que parece um sniffer, e além disso ela tem no olho direito uma alteração, uma esquise na retina interna, né? Certo? É. O sniffer pega mais retina externa, né? Como está aqui no olho esquerdo. E além disso, na periferia dos dois olhos, se você faz o corte do OCT, em onde tem aquelas alterações vasculares, você vê esquise de média periferia. A gente chama isso de esquise de média periferia, não o sniffer. O sniffer a gente deixa exclusivo para a região macular, mas vocês Questão bem conseguem ver idiopático, Mas igual o sniffer, que você não tem uma causa específica. isso. A causa é uma alteração anômala vítreo-retiniana, certo? Provavelmente. Agora, qual a correlação das alterações vasculares que ela tem com essa esquise? Tração? Acho que pode ser Tração. proporcional, né? Tração. Isso Então, não tudo que a poderia gente ser vê no uma. fundo do olho, que a Sabe que gente não estava é, pensando nessas hipóteses todas, sistêmico ou um quadro ocular específico, é tracional. eu não Mas Então, ela sei isso daí, A esse OCT tração lembra aí, muito. Desculpa, esse OCT lembra muito distrofia de membrana limitante interna também, né? Mas a Não sei distrofia de limitante interna envolve o polo posterior, né? E ela não tem essa alteração lá. mas essa mácula não é normal, né? Não, mas mas a gente vai ver no olho esquerdo, ela tem uma atração que se manifesta tanto na periferia, quanto ela vai progredir para a região central. A gente vai ver em outro olho isso, André. No olho direito, ela ainda não tem o sniffer, mas ela pode evoluir para o sniffer. Então, isso é um caso de uma atração vítreo-retiniana anômala, tanto na média periferia, quanto se iniciando na região central da retina. Se isso avançasse, causasse perda de visão no olho, uma hipótese é fazer o que o Elinho Primiano publicou, né, Elio? Fazer uma remoção da limitante interna para reduzir tração aí, tá? não, mas O eu que não, se não essa tenho tração é um certeza se processo é vítreo ou tração. é um enrijecimento da limitante interna? Boa pergunta. Pode ser de ambos. É uma patologia da célula de Miller. Pode ser qualquer coisa. A patologia, eu concordo, da membrana basal da célula de Miller, que Tá. levaria um enrijecimento e isso aí levaria essa tração difusa na média periferia que nós estamos vendo aí. Então, Eu o que a gente enviei. está mostrando. Oi? Não, desculpa, eu enviei um link Tá. aí do iWiki que fala sobre a distrofia de membrana limitante interna. A imagem é muito parecida com essa. Mas enfim, eu acho que é um diferencial importante só. Isso, eu acho que é só um diferencial, porque essa alteração vascular é muito sugestiva dessa alteração só tracional, viu, André? Tá? E a gente tem a evolução, isso é de um paper, foi publicado agora, está online ainda, e que a Lorena vai mostrar. Então vamos seguir, depois a gente acaba de comentar, né, Lorena? Vamos seguir com o resto da apresentação, e aí Beleza. você tá bom. Bom, nessa ocasião, então, foi feito também um campo visual. A paciente apresentava perda do campo superior em ambos os olhos e os testes genéticos foram negativos. Foi repetido o OCT de ambos os olhos 16 meses depois e observada essa progressão da retinosquise periférica para o sniffer nos dois olhos, mas mais evidentemente no olho esquerdo. Aí, nesse momento, a acuidade visual dela baixou de 20/20 para 20/25. E no último segmento dela, que foi 27 meses após o baseline,
Foi repetido o exame de ACT, então na imagem I aqui a gente tem um corte foveal do olho direito, mostrando que o sniffer se manteve estável, mas no olho esquerdo, que são as imagens da letra J, no J1 a gente vê uma progressão do sniffer com fluido subretiniano associado, que corresponde ao corte ali da seta azul mais escura da imagem H. E a imagem J2, que corresponde à seta inferior da imagem H, mostra a retina periférica com a esquise também. Esse sinal do J1 é o sinal que o Oper, que também descreveu os casos de sniffer, porque sniffer geralmente a conduta ela é conservadora, né? Tanto que você vê, era 20, 25, e aí quando tem essa lesão, que é uma hiporrefletividade na região foveal, né? A gente não sabe se é por arrancamento ou se é exudativo, né? E aí é o sinal de que você precisa fazer intervenção cirúrgica para remover, e em geral é remover o quadro tracional e a evolução, pelo menos no nosso caso, no caso do Oper lá, que também foi satisfatória. Esse é o sinal é conservador, né? Em todos os casos, o Spade colocou bem, já tentou fazer tratamento com acetazolamida, propôs por um período isso, tratamento com acetazolamida, esses casos, mas você vê que é conservador. Enquanto não afetou a retina externa, você conduz ele de uma forma conservadora. Uma vez que tracionou, afetou a região foveal, tem uma lesão como se fosse um arrancamento, ou se tem um processo exudativo pela tração associado. Acho que é um pouquinho de cada coisa, fica aí para a gente pensar sobre isso, mas a conduta aí é cirúrgica, né? Com essa imagem J1 aí, ela é cirúrgica. Perfeito. E eles têm, Hélio, até um acrônimo agora para quando você tem um sniffer agressivo e que tem essa alteração e até a alteração que a tua paciente teve quando você operou. Eles chamam de carpet, tá? É um sniffer pouco usual com envolvimento agressivo do paulo posterior. Então, o J1 eles chamam de carpet e a foto I aí eles chamam do sniffer inicial, né? Então, No eles caso, mostram no olho esquerdo. no outro olho ele chegou a fazer um buraco de mácula, né? Ele já tinha um buraco de mácula no olho contralateral e estava formando. E aí formou essa imagem, quando formou essa imagem em J1 que a gente fez a intervenção e aí ele tinha 22 anos já nessa época e aí com a cirurgia ele foi para 20/40. Então, agora o acrônimo daquela lesão que você operou, Hélio, é carpet, tá? Então, aqui a gente mostrou 3 lesões: o sniffer, o carpet e uma esquise da média periferia, tá? Que é diferente do sniffer. Então, na verdade, o que o Jorge quis dizer é que o sniffer, a condição do sniffer de tração e esquise, pode aparecer tanto no polo posterior, que a gente chama de sniffer, ou pode aparecer na periferia também, que a gente chama de tração vitreomacular periférica ou esquise de média periferia. Mas, nesses casos, é o que esse artigo mostra, você pode ter uma associação dessas lesões. Então, não são doenças distintas, mas é uma doença só que pode progredir uma para outra. Você pode a esquise periférica, como a Lorena vai mostrar, avançar e formar um sniffer. Você pode até ter regressão se não envolve a retina externa, como o Hélio comentou. Envolvendo a retina externa e baixando visão, como esse 20/50 do olho esquerdo, você opera. E a gente chama essa lesão de uma forma agressiva do sniffer ou o carpet, tá? Então, eu acho que a Lorena vai detalhar isso melhor, Lorena. Perfeito. Então, como o professor falou, o nosso caso aqui, uma visão mais geral, foi uma progressão dessa retinosquise em média periferia para o sniffer, associado ainda àquela microvasculopatia em média periferia que a gente viu nas imagens iniciais. Esse artigo ele foi publicado online agora em fevereiro. Bom, então vou fazer uma revisão de literatura sobre o sniffer. Começando então, esse termo sniffer ele foi introduzido em 2014 num estudo publicado pelo Ober e os colaboradores dele, e inicialmente essa desordem era caracterizada por uma retinosquise foveo-macular sem fatores genéticos conhecidos ou fatores tracionais. Hoje a gente já sabe que a tração vitreoretiniana anômala faz parte da fisiopatologia do sniffer, mas o conceito inicial postulava que não haveria essa atração ou fatores genéticos, ou seja, seria como se fosse um diagnóstico de exclusão se a gente investigasse e não encontrasse nenhuma outra causa que justificasse essa alteração. O prognóstico do sniffer é favorável e representa aproximadamente 2% das retinosquises foveomaculares.
Então, como a gente viu, o sniffer pode surgir tanto de um acometimento contínuo de uma retinosquise periférica, chegando em alguns trabalhos a 89% dos casos, e evidencia ainda mais esse mecanismo tracional da adesão vitreoretiniana. Como a gente viu, essa retinosquise ela pode evoluir para o sniffer, a retinosquise periférica, ela pode regredir ou ela pode estabilizar. Então, a maioria dos casos do sniffer, a primeira conduta é a observação, são condutas mais conservadoras, e dependendo da evolução, como foi comentado, em alguns casos a gente pode fazer intervenção cirúrgica. Além disso, também, alguns estudos mostram que 86% dos casos que apresentam um DVP incompleto podem evoluir também para o sniffer, reforçando ainda mais esse papel da adesão vitreoretiniana na patogênese da doença. Aqui eu trouxe um outro caso que também foi publicado nesse mesmo artigo, de uma paciente de 77 anos. Na imagem A, a gente consegue ver uma retinosquise em média periferia ali temporal inferior, mas ainda sem um acometimento foveo-macular, confirmado pelos OCTs que estão na imagem B e C, tanto o foveal quanto o corte periférico. A gente vê a retinosquise só na periferia. Essa paciente ela foi acompanhada regularmente nesse período que mostra na imagem D, e observa-se então que ela progrediu centripetamente, né, da retinosquise periférica para o sniffer, de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. E no último segmento, que foi em 2024, ela teve uma regressão parcial do quadro, mostrando justamente essa evolução, que o paciente pode progredir, mas também ele pode regredir espontaneamente. Um outro ponto importante também é a questão dos diagnósticos diferenciais do sniffer, porque, como a gente viu, é uma condição de exclusão. Então, aqui eu trouxe alguns diagnósticos diferenciais só para a gente lembrar que precisa investigar nesses pacientes alteração de disco óptico, fosseta de disco óptico. Às vezes, pacientes com glaucoma avançado também podem fazer essa esquise retiniana. No caso também da paciente, ela não tinha nenhum antecedente oftalmológico, mas pacientes automíopes com alterações fundoscópicas compatíveis com a automiopia também podem desenvolver essa retinosquise. E, por fim, também a retinosquise juvenil ligada ao X, que no caso a gente comprovaria com os testes genéticos, né? Tem um padrão bem característico de uma herança ligada ao X recessiva com alteração do gene RS1. Para finalizar, então, além dessa microvasculopatia que tinha presente no nosso caso, uma outra manifestação descrita recentemente é o carpet. Como foi comentado pelo Dr. Sérgio e pelos outros comentadores também, em relação à microvasculopatia, a gente sabe que essa tração vitreoretiniana crônica, ela leva uma esquise da retina interna mais grave na periferia, e aí isso traciona as células de Miller periférica, que são células mais verticalmente orientadas, e essa tração progressiva da retina interna pode acabar levando a uma microvasculopatia por ruptura, principalmente ao nível do plexo capilar retiniano superficial. Então, isso justificaria essa microvasculopatia associada em alguns casos. E, por fim, o carpet. Essa daqui é a foto do artigo que a gente usou como base para retirar as imagens e os casos que eu mostrei aqui na apresentação. Ele descreve, então, essa alteração nova, o carpet, que é uma retinosquise central anômala com essa tração em média periferia, sendo considerado uma variante incomum severa do sniffer. Eles citam que essa atração é tão significativa na média periferia que o paciente acaba evoluindo com um descolamento neurosensorial e um buraco macular lamelar externo. Nesses casos, então, os autores sugerem a realização de cirurgia, diferente do sniffer, né, que você poderia optar por uma conduta conservadora, e os pacientes apresentaram a resolução desses achados com a vitrectomia. E os casos expectantes que não foram realizados cirurgia apresentaram piora tanto anatômica quanto funcional. Por fim, então, eu trouxe um caso também presente no artigo de uma paciente de 36 anos com essa alteração com o carpet. Na imagem A1, que é a imagem pré-operatória, a gente tem, então, o olho direito dessa paciente, que se queixava de uma redução da acuidade visual crônica, com acuidade de 20/200. Nessa primeira imagem, a gente consegue ver a retinosquise foveal com o descolamento neurosensorial e esse buraco lamelar. Na imagem A2, também pré-operatória, a gente tem a seta ali apontando essa tração vitreoretiniana importante na média periferia.
E as imagens inferiores são imagens do segmento pós-operatório, após a cirurgia de vitrectomia, com um follow-up aí de 12 meses pós-cirurgia, com uma resolução progressiva dos achados e atingindo uma acuidade visual final de 20 e 25. Bom, essas foram as referências que eu usei. Obrigada. Ótimo, Lorena, parabéns. Então é interessante, né? Um outro ponto para a gente comentar é a distrofia que o André citou. André, eu acho que essa distrofia de membrana limitante interna não tem caracterização da genética dela. Então, eu acho que todos esses casos que se imaginava que fosse distrofia de membrana limitante interna, na verdade é uma esquise de média periferia que pode evoluir para sniffer. Porque no paper, se você for ver, não tem a descrição de alterações genéticas associadas. E em todos esses casos que a gente apresentou aqui desse artigo, o painel genético desses pacientes foi negativo, entendeu? Então, eu acho que o que se pensou de uma distrofia de membrana limitante interna, na verdade, não é uma distrofia, na verdade, é um aspecto tracional da média periferia, tá? E que pode evoluir para o centro, pode formar um sniffer da mesma forma que a gente apresentou, tá? Então, talvez essa distrofia de membrana limitante interna deve ser revista, tá? Esse diagnóstico. Agora algum outro comentário aqui? A gente pode seguir? Eu tenho um comentário rápido Fala. sobre a- o componente tracional. Eu acho que algumas fotos não fica tão claro. Só lembrando que retinosquise juvenil não é exatamente por tração, é uma falha da proteína que mantém ali coesa a retina. Sim, Então, eu sim. acho que é possível que nessas outras formas de retinosquise não seja puramente tracional, que tem algum outro componente. Duas coisas que eu acho que falam a favor ou sugerem que essa hipótese é plausível. Um é que a gente tem muito caso de tração vitreotiniana e raramente vê retinosquise, são coisas mais específicas. Quer dizer, se só a tração dessa retinosquise, a gente veria muito mais comumente, puramente tração. E a outra coisa é que outro aspecto, algumas fotos que foram mostradas, a gente tem retinosquise onde já tinha descolamento do vítreo posterior, quer dizer, não tinha tração vítreo, a menos que houvesse uma Não, vitrosquise. Mauro, nesses casos do artigo, 90% deles não tinham descolamento do vítreo posterior. Mas no caso que foi mostrado hoje, a área de retinosquise periférica era uma área que já não tinha mais vítreo colado, o vítreo já tinha se descolado. Eu não tenho certeza, só quero colocar que eu não sei se o componente tracional, ou se a hipótese de uma fisiopatologia tracional é a única hipótese. Eu acho que tem mais alguma coisa envolvida que explica por que esses pacientes são tão diferentes do usual. É possível, mas uma outra coisa, Mauro, é que nesses casos agressivos, em que então provavelmente a atração é maior, eles respondem com cirurgia. E continua avançando se você não opera, né? Então, pode ser que nesses tenham com atração, mas pode ser que, de novo, a gente está tirando a limitante interna, está mexendo nas salas de Miller, talvez tenha levando a outro ponto de equilíbrio que possibilite a melhora. Enfim, não tenho certeza se é só realmente tracional. Ótimo, excelente, excelente ponto. Perfeito. É, Lorena, obrigado, excelente apresentação. É interessante a gente discutir, fazer um brainstorm aqui, né? E agora a gente vai apresentar o artigo. A Carolina Diniz, que é R2, vai apresentar o artigo. O artigo ele fala sobre focos hiperrefletivos intrarretinianos em DMRI intermediária. A gente sabe que eles são marcador de evolução ruim, mas o que o artigo mostra é que ele quer ver qual a alteração em cones, em fotorreceptores, que os focos hiperrefletivos estão relacionados, tanto na função dos cones, então ele vai usar ótica adaptativa e microperimetria para avaliar a função na área onde estão os focos hiperrefletivos, comparando com área no mesmo olho, no mesmo paciente onde não tem foco hiperrefletivo. E outra é a alteração de estrutura de cones pela ótica adaptativa, comparando com áreas em que você não tem os focos hiperrefletivos. E a conclusão que ele chega é que os focos hiperrefletivos são marcadores de perda de função de cone, alteração de anatomia de cone e, além disso, aumento de espessura redução de espessura na coroide nesse setor, provavelmente indica uma alteração isquêmica nesse setor, induzindo todo esse processo. É isso que a Carolina vai falar com mais detalhes
e com imagens. Carol? Oi, tudo bem? Olá, eu vou apresentar esse artigo hoje. Eu queria agradecer ao professor Sérgio Pimentel. Vou passar aqui. Então, o estudo ele se propôs a investigar essa associação entre os pontos hiperrefletivos intrarretinianos e a função visual local. E aí, como que ele avaliou essa função visual local? Ele avaliou pela microperimetria, tanto escotópica quanto mesóptica, e a estrutura dos fotorreceptores avaliando o OCT e a óptica adaptativa, tá? Por que que ele usou, ou ele quis avaliar isso, né? Porque esses pontos hiperreflexivos têm emergido como um dos grandes marcadores de risco para a progressão da DMRI avançada e a atrofia da retina externa, sendo indicativo de degeneração retiniana ativa e localizada com impacto funcional direto. Tá. E o que que ele caracteriza sendo esses pontos hiperreflexivos, né? São vistos no OCT como lesões puntiformes bem definidas, com refletividade igual ou maior que esse EPR, do que o EPR, né? E eles podem aparecer desde a zona elipsoide até a camada nuclear interna, podendo estar isolados ou aglomerados, tá? E o que alguns estudos sugerem que sejam esses pontos hiperrefletivos? Eles sugerem que podem ser tanto células do EPR que migraram em direção a essas camadas internas, ou possivelmente células imune ativas, ou seja, como micróglia ou macrófagos com esse conteúdo pigmentado, tá bom? Tá, qual vai ser a população do estudo e como que vai ser feito esse estudo, né? É um estudo retrospectivo que usou a amostra de 82 olhos de 57 pacientes com DMRI intermediária, com uma idade média de 76,4, né? Os critérios de inclusão foi uma acuidade visual corrigida maior que 20/100, com erro refracional menor que mais ou menos 6 graus esféricos e mais ou menos 3 de cilindro. Os critérios de exclusão foram diabetes, oclusão venosa e sinais de distrofias hereditárias. Ele usou várias técnicas para avaliar os pacientes, né, técnicas de imagem, avaliação funcional, como o OCT, a retinografia, a óptica adaptativa, a microperimetria e lesões por DMRI. E aí, o que ele fez? Ele comparou regiões pareadas, né, que tinham esses pontos hiperrefletivos ou não. Aí, dos resultados, eu trouxe aqui um resumo dos resultados e da discussão de cada parte. Primeiro, ele avaliou o impacto funcional. Ele observou uma redução da sensibilidade retiniana local nessas áreas que tinham esses pontos hiperrefletivos, tá? Essa redução foi estatisticamente importante, né? A gente observou uma redução tanto da sensibilidade de luz dos cones quanto dos bastonetes. E esses resultados indicam que mesmo em lesões pequenas e localizadas desses pontos hiperrefletivos, estão associados a diminuição funcional mensurável, mesmo que não seja perceptível pelo paciente, tá? Ao avaliar a espessura retiniana e coroidal, ele não percebeu uma espessura retiniana menor ou aumentada, não houve diferença significativa, mas ele percebeu uma redução da espessura coroidal. Isso pode sugerir, né, no artigo ele cita, um componente vascular envolvido, ou seja, possivelmente uma hipoperfusão crônica ou uma isquemia associada. Quando ele avalia o impacto estrutural, ele usa essa óptica adaptativa para avaliar os fotorreceptores. E ele observou que tem uma desorganização ou até mesmo perda completa do mosaico de côneas nessas áreas hiperrefletivas e uma alteração também no alinhamento e perda da função dos cones, essenciais para a captura, né, dos fótons. E mesmo quando essas áreas eram pequenas, eles tinham alterações sutis de OCT e também tinha uma perturbação severa na estrutura dos cones na óptica adaptativa. E o que ele nos chama também a atenção é que mesmo que o OCT mostre uma elipsoide ou uma membrana limitante externa preservada, os cones já podem estar funcionalmente comprometidos. E aí, quando ele pegou alguns pacientes específicos e fez uma avaliação multimodal desses pacientes com várias imagens, ele observou uma associação entre drusas volumosas com sinais de colapso, migrações dessas células de EPR,
uma redução da espessura coroidal e essa ausência de mosaico de cones na óptica adaptativa, sugerindo já uma atrofia em desenvolvimento. Aí eu vou citar um pouquinho agora das limitações do estudo, é que assim, ele teve uma amostra reduzida, principalmente para fazer essa microperimetria, ele fez só em 16 olhos, teve uma redução, uma diferença de sensibilidade mensurável, significativa de 1,3 decibéis, só que a relevância clínica é maior, tem que ser maior que 3 decibéis. Ele também fala de uma falta de imagens para avaliar melhor a micrógrafia ou essa estrutura fina da coriocapilar, e foi um estudo retrospectivo. Então, ele traz de conclusão para a gente que esses pontos hiperreflectivos são marcadores precoces e significativos de degeneração funcional e estrutural em pacientes com DMRI intermediário, e seu reconhecimento e monitoramento são fundamentais para prever essa progressão da doença, identificar alvos para intervenções precoces. Então, basicamente, o que eu queria trazer aqui de pontos-chave que eu observei no artigo e que ele chama bastante atenção são, assim, dá para resumir, não dá para resumir, mas se vocês puderem levar como mensagens para casa, seriam esses pontos-chave, que é esses pontos hiperreflectivos são o principal preditor de progressão para a DMRI avançada, superando até drusas e depósitos drusenoides, que essas áreas hiperreflectivas apresentam queda mensurável da sensibilidade de luz, tanto de cones quanto de bastonetes, que a estrutura dos cones estava desorganizada nessas regiões, mesmo quando o OCT parecia preservado, que a coroide sobre esses pontos hiperrefletivos era significativamente mais fina, sugerindo uma hipóxia crônica local, que esses pontos hiperreflectivos refletem uma migração ativa do APR ou até mesmo uma infiltração de células imunes, e que esses pontos hiperreflectivos não são apenas preditores anatômicos, mas também são marcadores de uma perda funcional já estabelecida. Aí é isso, muito obrigada. Excelente, excelente. Parabéns, Carolina. Eu acho que esse artigo que você apresentou é muito importante. Ele fala de função e estrutura desses comprometimentos de função e estruturas de cones e bastonetes relacionados à presença desses pontos hiperrefletivos, e por isso que eles são determinantes de um prognóstico ruim nesses pacientes, né? Então, parabéns pela apresentação, viu, Carolina? Quem não leu esse artigo, vale muito a pena ler. Um artigo muito ilustrado, bonito. Quem escreve são Sada e etc. Uns caras muito bons, e vale a pena a gente ter essa leitura. Para finalizar, hoje está longa a apresentação aqui. A gente vai apresentar o caso cirúrgico. O Matheus Rocha, que é fellow cirúrgico, vai apresentar. Matheus? Boa noite a todos. Meu nome é Matheus, sou fellow do 2º ano de retina cirúrgica do HC. Hoje vou apresentar o caso cirúrgico para discussão. Então, gostaria de agradecer ao professor Sérgio Pimentel pela condução da reunião e auxílio nesta apresentação, a doutora Tatiana Tanaka, que orientou o procedimento cirúrgico realizado, a Elisa Franzini pelo acompanhamento clínico junto ao setor de uveites do nosso hospital, e ao Dr. Guilherme Fonseca, que esteve como auxiliar comigo durante esta cirurgia. Então, trata-se do caso de um homem de 33 anos, com antecedentes um pouco extensos, que acompanha no nosso ambulatório de uveites desde dezembro do ano passado. Ele foi diagnosticado com um episódio de CMV, iniciado em abril do ano passado. Ele chegou ao nosso ambulatório já com cicatrizes na retina dos 2 olhos e iniciou esse acompanhamento. Na ocasião, em dezembro, ele apresentava a melhor visão no olho direito de 0,4 parcial, com edema macular cistoide e reação de uma cruz de células na câmara anterior. Foi iniciado o tratamento com tropicamida e prednisolona tópicas e prednisona oral de 30 mg por dia. Em janeiro, ele foi reavaliado, a reação de uma cruz tornou-se traços, foram suspensos os colírios. No entanto, o edema macular cistoide persistiu. Mantemos, né, a prednisona a 30 mg por dia e foi feita uma injeção subtenoniana de triancinolona neste olho. Ele foi reavaliado então e o edema macular cistoide ainda persistia, apesar da injeção e da prednisona de 30 mg por dia, e ela foi elevada então para 60 mg ao dia. E na reavaliação, ele se apresentou com esse padrão de OCT, sugestivo de descolamento de retina. A hipótese de DR seroso tornou-se muito baixa em face dessa evolução, acompanhamento e uso das medicações. Passou-se a pensar em algum componente hematogênico por uma rotura não visualizada, ou então componente tracional devido a essas áreas de retinite apresentadas previamente.
Então, eu resumi bem, é um caso muito bem documentado pelo setor de uveites, como nós sabemos. Eu gostaria de abrir nesse momento para discussão. Ótimo, Matheus. Então, um caso de um descolamento de retina secundário a um paciente que tem tratamento de uveites por citomegalovírus. No OCT a gente viu um edema macular e a gente vê agora um líquido subretiniano grande por causa de um descolamento de retina aqui predominantemente inferior, né, Matheus? Ele tinha alguma coisa mais acima disso, nasal? Não, professor, ele mantinha mais ou Inferior. menos macular mesmo. E a única coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que eu vi mais no intraoperatório, é que tem uma prega ali nasal superior, mas que não tem roturas ou infiltração, infiltração de líquido associada. Perfeito. Então, Hélio, Jorge e Mauro, conduta. Acho que a conduta principal é achar o buraco, né? Achar se tem alguma ruptura, diferenciar se é um descolamento exudativo ou se é um descolamento regmatogênico, né? O padrão é de regmatogênico, é citomegalo, né? Sim. Então, se Se for você fosse, regmatogênico, se você fosse procurar a ruptura, onde você acha que ela estaria? por essa imagem, eu procuraria ela inferior, né? É, A regra do Linkoff, ou aqui temporal, escorrendo um pouquinho para inferior, ou uhum. inferior, né? É mais ou menos nessa região que deve estar a ruptura, uma ruptura provavelmente periférica, né? O processo E, investigativo seria esse, né? e Já é Hélio, uma, só que é uma retina trófica, esses pacientes com HIV, muitas vezes tem várias Hélio, patologias, apesar que hoje está bem controlado, né? O quadro de CMV é sinal que o paciente tem uma imunidade bem baixa e é suscetível a ter outras patologias associadas, né? Mas pensando... conduta cirúrgica em citomegalo com descolamento de retina, Uhum. vitrectomia e óleo de silicone. Alguma outra alternativa, não? Mas ele tinha, porque eu, desculpa, talvez eu tenha pego, eu não vi nenhuma área de retinite por citomegalovírus, tinha só o edema cistoide, não é isso? Inferiormente, eu vou mostrar durante a cirurgia, mas inferiormente é uma área bem extensa, inclusive durante o shaving da base ficou uma imagem bem característica, praticamente inferior dele Mas minha todo. pergunta é se ele tinha uma lesão ativa, porque se ele não tinha lesão ativa, era só. Porque é isso, às vezes você tem uma retinite viral e fica um certo esgarçamento, é difícil de vezes de ver rotura, é mais uma retina friável. Eu quero dizer que se não tem infecção ativa, talvez pudesse fazer só um buccal e laser, eu creio. Não sei se tem necessidade absoluta de fazer a vitrectomia, como no caso se tivesse talvez uma lesão ativa, tal. Oi, Tem Maurinha, é que eu vi esse caso inferior, é que essa foto não mostra também, mas é a área de corioretinite cicatrizada que ele tinha e até a arcada ali inferior. E daí por isso que eu achei que o buccal não iria pegar bem. E o DR que ele tinha era bem plano, assim, mas por conta desse aspecto. Daí também tinha piorado a visão, estava conta dedos, e com esse aspecto regmatogênico, achei que poderia ter umas micro-roturas ali próximo dessa área inferior mesmo, dessa área de corioretinite, bem próximo da arcada. Com a descrição da Tati Tanaka, concordo 100%. Faria vitrectomia, óleo, laser. Eu também. Então, É, esses Oi, Jorge. casos são extremamente complicados. Geralmente você tem a uveíte com a retinite, ela cicatriza, tem uma atrofia na retina. Você tem micro buracos, tem alguns autores antigos que preconiza que você terminar, você fazer uma barreira de coagulação a laser em todos os pacientes para diminuir, mas não diminui tanto assim. Às vezes rasga até onde você fez o laser. E o buraco é muito difícil de você achar, são micro buracos, certo? São muito difíceis de se identificar. O que preconiza é você fazer vitré e óleo em todos os pacientes. O buraco, não acho que está inferior, está naquela região temporal ali, ao nível ali talvez de arcada, por ali, mas às vezes impossível de você achar. Isso é Ô, difícil de Tati, achar lesões existe mesmo. alguma contraindicação para passagem de buccal? Porque, assim, eu estou falando porque é um paciente que deve ter múltiplas micro-rupturas, né? Um paciente com HIV pode ter esse tipo de condição.
E como provavelmente a lesão ela é inferior, nos casos de descolamento não pós-uveiite ou pós-infecção herpética ou por CMV, a gente passa, está indicado um explante escleral inferior, né? Nesses casos, vocês têm tomado alguma conduta, existe algum processo inflamatório, alguma coisa associada que possa contraindicar o uso do explante ou não? Ele poderia ser feito o explante, mas é que o óleo é uma condição sine qua non nesses casos, mas estou falando quanto ao uso do explante, o buccal inferior, né? Passando o temporal inferior e mais a vitrectomia. O óleo eu finalizo com, eu concordo que precisa, mas o explante não se faz necessário? Você acha que não tem componente tracional nesses pacientes? Eu achei que, como ele era muito no polo posterior, não teria indicação de pôr o explante, Elinho, mas realmente, nos casos, principalmente, né, acabo atraindo um pouco mais de casos, mas os casos de necrose aguda de retina, que eu vejo que começa a tracionar bem na base, tudo, eu acho que é bem válido, realmente, se fosse o caso, né? Só que o dele parecia mesmo que era bem no polo posterior mesmo, o DR, que seria mais é mais, eu acho que esse componente mais nutricional lá da mácula, você vê ali no OCT, eu acho que talvez ele estava sendo tratado na uveíte, inicialmente, pensando no edema macular secundário à síndrome da reconstituição imune, e por isso que estavam dando corticoide e tudo. E eu não sei se a injeção de triancinolona sub acabou acelerando essa atração assim, e por isso que tracionou e descolou, entendeu? Mas para buccal, eu acho que não teria contraindicação, não, dos casos de uveíte. Mas em geral, para citomegalovírus, a gente não usa o buccal, né? A gente usa só Vitré e silicone. Vamos ver como você fez a cirurgia, a gente comenta. Mateus, outro problema aqui na Vitré, que é a opção que tem que ser feita, é você remover essa hialoide, né? Paciente jovem com... Foi bem difícil, mas o Matheus foi muito bem na cirurgia. Muito bem, Matheus, mostra aí o que você fez junto com Vai. a Tati. Vamos ver. Vamos lá, o paciente era fásco, cristalino transparente, sem sinéquias posteriores, então optamos pela vitrectomia primária. No primeiro momento, nós coletamos vítreo para coleta e mandamos essa amostra para painel viral, nada positivou. Eu prossegui aqui, então, com core vítreo. A gente consegue ver que é um vítreo bem espesso. E corei com triancinolona, esse polo posterior. E é aqui que começa a encrencar um pouco a cirurgia, fica mais difícil, né? A gente tenta fazer o DVP aqui, mesmo com o vácuo máximo do vitreófago, e nada se move. Então essa é uma hialoide muito bem aderida, que já sofreu inflamação, é de um paciente jovem, e era o que a gente estava esperando, e nenhuma aba, nenhuma pontinha dela veio no vitreófago. Então, eu removi um pouco desse aspecto de membrana epiteliana que o paciente apresentava, já pensando logo em seguida em corar com azul brilhante. A gente pensou inicialmente em fazer uma remoção em bloco, e foi muito difícil, assim, até conseguir criar o plano, tentamos algumas regiões e a membrana ela não clivava, ela era muito bem aderida, e foi interessante que nos primeiros momentos de core, deu para ver que esse DR que era plano ficou um pouquinho mais volumoso, então tinha algum líquido entrando por algum lugar. Então aqui esses primeiros momentos de remoção de membrana EP, depois eu coro com azul brilhante, e esse é o aspecto que nós temos. Eu consegui criar então um plano temporal ali, a mácula, e eu trouxe esse corredor de membrana limitante interna em direção à inferior, que era a nossa área de maior interesse para remover eventuais trações que pudessem ocorrer. Então eu finalizo esse pequeno corredor que eu fiz de remoção de membrana limitante interna, prossigo para um descolamento temporal de membrana com o hialoide. Depois eu coro novamente com o azul brilhante, e aí eu consigo ver que tem um pequeno flap que levantou de membrana limitante próximo à arcada temporal superior. E agora a cirurgia começa a fluir um pouco melhor. Até chegar esse momento foi bem trabalhoso, mas a gente consegue dissecar bem. Começa a sair em bloco todas essas trações e adesões da região macular.
A gente consegue ver que a cada tração, a cada puxada que a gente dá nessa membrana, a retina ela sempre vem junto, muito firmemente aderida. Esse momento de descolar da região foveal foi com bastante cautela para evitar qualquer buraco ou lesão iatrogênica que pudesse surgir nesse momento de mobilização. Então, eu progredi com essa dissecção em direção à região do feixe papilomacular. E agora é um momento interessante, que eu fui soltar essa região temporal mais inferior e ela clivou a hialoide num plano muito interessante para eu progredir com um DVP peripapilar. Então eu solto toda essa hialoide peripapilar. Agora caminho em direção à região superior. É interessante que sobram algumas pontas ou alguns flaps de hialoide, inclusive, para poder repegar posteriormente, que eu vou mostrar um pouquinho. E termino de fechar esse grande círculo aí de secção, de clivagem da membrana limitante interna com remoção da hialoide em bloco. A gente consegue ver que é tudo muito bem e firmemente aderido. Que eu termino de soltar da região do feixe papilomacular, é interessante que ainda assim ela ainda continua um pouco aderida à papila. Eu vou remover depois com vitreófobo, mas eu coro de novo com azul brilhante, removo todo aquele bloco que foi removido com micropinça. Então a gente progride com essa dissecção em direção inferior, que é justamente essa área extensa da retinite prévia apresentada. E aqui a hialoide continua firmemente aderida, a gente não progride além daquela barreira ali formada da retinite previamente, pelo alto risco de iatrogenia. Coramos novamente com o azul brilhante. Então eu removo um pouco mais da membrana limitante interna. Eu não procurei liberar muito a parte superior, por não serem áreas de tração. Eu estendi inferiormente e poupei um pouco superiormente, completei o DVP e realizei a base vítrea. Então aqui fica bem evidente esse aspecto da retinite apresentada já num padrão cicatricial pelo paciente. Posteriormente, preencho o olho com perfluorcarbono e é interessante que fique evidente essa área de contração que não deixava assentar na região nasal. Então ali tinha um pregueamento, contração. Antes de mover ele, eu preferi cercar com laser, fazer a barreira de laser em toda essa região de transição da parte de retinite para retina saudável. E aí sim eu fui mobilizar essa região com uma intensa tração ou contração. Lembrou PVR, mas consegui remover ela, só que no final, devido a essa intensa adesão, houve a provocação de uma pequena rotura nasal superior, que a gente consegue ver bem ali. Muito bem, então eu já aproveitei, fiz o bloqueio dessa rotura com laser, e já utilizei ela como uma porção para poder fazer a troca fluiduária. É interessante a gente ver esse líquido subretiniano drenando por ali, apesar de ele previamente estar represado na região macular. Eu removi, então, o perfluorcarbono, preenchi com óleo de silicone e nós suturamos com Vicryl 7. E esse é o aspecto do nosso paciente na primeira semana de pós-operatório, que foi ontem, inclusive. Então, eu tenho um vídeo aqui do OCT da região macular. Ele apresentou uma melhora importante da visão. Chegou a 0,2 ontem. E as marcas de laser estão bem definidas nessa região de transição da barreira e da retinotomia nasal superior. Bom, posso fazer um Excelente, comentário? Matheus. Excelente. Pô, que técnica cirúrgica, trabalhoso, paciência para fazer. Então, comentários aqui, Hélio, você estava começando a falar, não? Eu acho que assim, num quadro cicatricial, quando o quadro é ativo, a indicação é óleo, mas sem explante, por causa da relação do explante com congestão, uma coroide inflamada, tudo. Mas num quadro cicatricial como esse, você vê como que o componente tracional interno do olho é importante, e eu acho que o explante escleral, ele é uma arma importante, pode ser uma arma importante. A gente não precisa ter na cabeça que a cirurgia é vitrectomia mais óleo de silicone. Nesse caso, eu acho que caberia o explante escleral.
né? Você vê que forma ruptura, sua manipulação do tecido é difícil, não é fácil, tem um componente tracional bem importante interno, né? A ruptura, a localização do descolamento ele era inferior, então o explante ele só ajudaria. Então, eu acho que assim, na infecção ativa, são dois momentos diferentes da doença, hein? Quando a infecção é ativa, a gente evita colocar o explante escleral porque a doença está em atividade, a coroide inflamada, e a gente vai passar um explante, gerar congestão no olho, pode piorar o quadro. E aí eu acho que a vitrectomia com óleo, mas no quadro cicatricial como esse, eu acho que o explante escleral é algo que pode ajudar a gente, entendeu? Uhum. Ótimo, ótimo, Elio. É que o ideal seria se a gente localizasse a ruptura para tomar essa decisão, né, Hélio? Aqui eu acho que A fosse localização mais anterior, posterior. ela era sugestiva, assim, para eu pessoalmente teria conduta por ser cicatricial, não estar num quadro de atividade, pela sugestão, pela regra de Linkoff, onde estava localizada o descolamento, eu passaria um buckle por causa, bom, foi visto aí na cirurgia, como que é a relação vítreo-retina nesses pacientes, né? E além do que a retina é bem friável, então a manipulação pode levar a descolamento. Eu acho que assim, você colocando, tem muita gente que não usa pouco buckle, mesmo no dia a dia, e usa da posição de cabeça. Esse paciente poderia ser um deles, né? Uma posição decúbito ventral para manter até que o laser faça efeito, mesmo na região periférica. Mas eu estou só falando que o buckle não deve ser colocado, num caso cicatricial como esse, como algo que não deva ser feito, deva ser feito só vitrectomia com óleo, né? Eu acho que ele é uma arma boa para a gente também. Certo. Mauro Hélio, Mauro Jorge. Então, caso muito bem executado, linda cirurgia, muito trabalhosa. Tirar essa deltoide posterior foi difícil, tem que ter paciência, senão você podia causar um rasgão muito maior. Além de tudo que você está falando aí, não sou contra botar um buckle numa situação dessa, mas eu faria laser 360 graus periférico. Por quê? Porque outros buracos podem aparecer e pode voltar a infiltrar. Então, a única coisa que eu acrescentaria é fazer bastante laser. Ótimo. Mauro? Eu achei, parabéns pela indicação, pelo procedimento, tudo ótimo, tal. Algumas dúvidas que eu tenho, mas acho que esses casos sempre geram dúvidas. Uma é na questão de manter esse tecido friável, se não seria mais vantajoso retirá-lo. Enfim, a priori, provavelmente é uma retina necrótica e que não vai trazer nenhum benefício, talvez tirá-la fosse uma vantagem. É uma exceção muito grande, talvez não tirasse mesmo, mas acho que é algo a se pensar. Ah, Acho que ficou ótimo, mas a priori eu também pensaria em ter colocado um elemento circular só por via das dúvidas. A respeito de fazer o laser 360 graus, eu, em geral, também me sinto mais à vontade de fazer quando não tenho certeza se eu tratei todas as roturas, mas eu acho que esse, quer dizer, na hora você está vendo, parece tudo ok, acho que também tudo ok, como colocou óleo de silicone, vai estar bem protegido, pode-se decidir isso depois. Não sei se não poderia ter usado uma daquelas viscodissecções, injetar um viscoelástico para tentar separar a hialoide, porque minha dúvida de você tentar tirar tudo em bloco é se chegando próximo da área friável, tal, se você tirando a hialoide não pode causar roturas que você não, talvez não fizesse tentando tirar só a hialoide. Mas eu achei tudo ótimo, parabéns. Então, acho que ele é interessante, porque a hialoide estava tão aderida que ele não conseguia levantar a hialoide, e tinha um descolamento que dificulta também, né? Então, ele conseguiu fazer, entrar numa área que não tinha a hialoide aderida na limitante, corar a limitante, tirar em bloco, quer dizer, ele tinha certeza que tirando a limitante, ele ia tirar toda a hialoide, a tração da hialoide no polo posterior, para evitar que isso evoluísse para um PVR. E aí não cresce mesmo proliferação fibrosa, né, uma PVR, onde você removeu a hialoide.
E Hélio, Matheus, você na troca, você tentou fazer uma troca fluido-ar para localizar uma ruptura inferior? Não, eu fiz a troca fluido-ar diretamente naquela rotura que surgiu nasal superior na manipulação. Tá. E Porque se talvez eu não mexesse nessa lesão temporal superior, só fizesse laser em volta dela, porque a adesão era muito grande, e uhum, daí eu fizesse uma troca fluido-ar para tentar localizar a ruptura. Porque você, apesar de tudo, da dissecção toda, você não conseguiu ver a ruptura inferior, né? não, nada que sugerisse, inclusive a gente ficou atento para ver se algo pudesse fazer sentido, mas não. Por isso que eu engrossei, inclusive, um pouco a barreira de laser que eu fiz nessa transição, que a gente estava presumindo que era dali, né? Tá, então a outra, talvez um passo a mais para fazer, né, antes de dissecar aquela lesão temporal superior, depois ela abrir uma ruptura e daí você delineou por ela, ótimo. Era ver se na troca você conseguia fazer uma aspiração de líquido, você vê alguma saída de líquido por lá. Ou até, como o líquido é mais espesso, mesmo sem a troca, você consegue colocar o vitreófago aspirando e você vê aparecimento de algum fluido mais turvo saindo de algum orifício pequeno para localizar a ruptura. Sim. É, colocar o não buckle depende da localização da ruptura, eu acho que é importante. Eu concordo com o Hélio que se você está tracionando, você vai dissecar, mas se a ruptura é muito posterior, é, e Não você sei. tem a possibilidade de fazer laser no restante, talvez não seja necessário colocar uma introflexão num caso como esse. Então, é um caso bem difícil, tem várias possibilidades técnicas, de técnica cirúrgica para você fazer. Mas eu acho que você seguiu um padrão de dissecção muito bem feito, corando a limitante, levantando a hialoide a partir da limitante, até quando você conseguiu determinar levantar a hialoide naquele setor nasal ao disco. Aí você progrediu dissecando a hialoide, que estava corada com a trianolona, né? Sim. E daí você deixou a limitante no lugar. Então, eu achei que ficou muito bem, muito bem. Uma outra forma de fazer, eu concordo com o Hélio, que poderia colocar uma faixa 360, você bloquearia a periferia aí melhor. Mas eu acho que assim, tamponando com silicone, eu acho que está muito bem. Tanto que ele evoluiu bem, né? Essa Ah, primeira ele passou super bem. e melhorou bem a visão, né? Eu acho Melhorou. que ele vai ganhar mais visão. Foi para 0,2 com correção. É, tá. Então, excelente. Então, valeu, Matheus. Obrigado. Parabéns. E a Tatiana, pô, caso muito. Tati, parabéns, viu? Muito bacana o caso. Bem legal, Então, né, Pimentel? E o é, Matheus não falou, né? Mas é que o outro olho, Pimentel, é. ele também tem edema macular cistoide e foi feito também, né, com a injeção subtenoniana e descolou também. Eu vi ontem o descolamento dele, inclusive. Ele fez um descolamento no outro olho também? Igual, igual. É igual, parece rebatido, assim, refletido. Só que assim, ele não tinha tantas lesões como esse olho, né? A lesão de corioretinite do outro era mais tranquilo, mas não sei se tem algum efeito aí da injeção de transe subtenoniano maior para ter um componente mais tracional ou não. Enfim, e não foi visto a rotura também. Puxa vida. Então, Matheus, você vai ter um trabalho redobrado agora. Você tem um outro olho para fazer, é isso, Tati? Segundo agora. Daí seria até interessante discutir se nesse outro que eu não cheguei a ver como que tá descolado, mas se faria só o buckle ou não, ou se faz a vitré semelhante, né? Então, o problema disso, o que o Hélio falou, é uma vitré mais buckle. É. Porque você não consegue ver a ruptura. Se você conseguisse ver a ruptura, a área já trófica, a ruptura, e ela fosse periférica e fosse única, eu concordo. Aí você colocaria só o buckle e não precisaria dissecar tudo. Mas o que o Hélio falou não foi isso. Foi, olha, eu Uhum. não sei onde está a ruptura. Eu vou ter que entrar dentro do olho e deixar com silicone. Então, eu protejo mais colocando Sim. fazendo uma faixa, entendeu? Uhum. É isso que ele... Certo, Hélio? Isso mesmo, isso É. mesmo. Acho que é um paciente que tem múltiplas rupturas, várias doenças oportunistas, uma retina necrótica, pode ter várias rupturas, então o buckle você trata a região periférica e provavelmente você vai encontrar um vítreo aderido do mesmo jeito que você encontrou nesse, né? Você vai manipular bastante, pode gerar ruptura periférica, além das que
as possíveis só pela patologia, você ainda pode, pela manipulação, como uma retina muito friável, levar. Então, eu acho que o explante, se ele está nessa fase cicatricial mesmo, né? Eu colocaria o explante escleral e faria Vitré. O óleo de silicone em posição de cabeça. Mas está em boas mãos. Eu acho que foi um sucesso a primeira cirurgia. A gente está só tentando somar isso daí. E boa sorte nessa segunda. Tem tudo para dar certo também. O diagnóstico está precoce. Agora, Tati, se Acertado. você conseguisse ver, né? Então, o que o Hélio falou é isso, quer dizer, complementar a vitrectomia com uma faixa para proteger mais a retina periférica. Agora, se você, eu acho muito difícil, se você conseguir localizar uma rotura única, que as roturas são muito pequenas, é como se tivesse como se tivesse uma retina esgarçada, uma carcomida, sabe? É difícil localizar essas rupturas pequenas nessas áreas de necrose. Se você conseguisse localizar e ela fosse mais periférica, que você conseguisse introfletir, eu concordo, aí você faria só introflexão. Mas eu acho muito pouco provável que você consiga localizar e que a ruptura eventualmente até seja a única, que ela não possa abrir em outro local, sabe? Então eu acho que vai ter que entrar. De novo, concordo com o Hélio, uma alternativa é você colocar, colocar uma faixa para proteger a retina mais periférica, que você não consegue levantar o vítreo até lá, né? A hialoide, né? Tirar a hialoide completamente, então pelo menos isso fica bloqueado. Mas é um caso extremamente difícil, mas olha, um sucesso, parabéns pela técnica, Matheus, e tá Obrigado. de leite, viu? Muito bacana mesmo. Salvou a visão desse paciente, né? Então, então é isso. Bom, agora tem o trabalho, você mostra de novo outro olho na próxima apresentação sua, Matheus. Obrigado, professores. Nossa, Então, olha, eu finaliza com queria os dois agradecer. olhos. Aí você finaliza com o resultado final dos dois olhos. É, Ó, ficou ótimo. É. Bom, Olha, queria parabéns, agradecer a viu? todo mundo, o Parabéns. Matheus Rocha e a Tati que apresentaram aqui, né, o caso cirúrgico, a Carolina Diniz que apresentou o artigo, a Lorena Lago que apresentou a imagem, a Luísa Martins, fellow de retina e veite, que apresentou os casos de veite. Agradecer a todos que comentaram aqui, o Hélio Primiano, o Mauro Goldbaum, Tatiana Tanaka, o Jorge Rocha, eh, a Maria Tereza Bonanome, o pessoal da Alveite, né? O Carlos Hirata e a Joyce Yamamoto, a Cleide Machado, e o André Kreutz, né? Então, acho que eu agradeci todos. E próxima quinta-feira é feriado de novo, tem um monte de feriado de quinta-feira agora, e a gente volta daqui 2 semanas, então. Obrigado a todos, ótima sexta-feira, tudo de bom. obrigado, professor. Boa noite.